Enfim, sextou. Ponto de Vista podcast está no ar. Hoje com um convidado muito ilustre, né? O Duarte, ex-deputado estadual, agora deputado federal, Duarte Júnior. E muito obrigado por você ter vindo participar dessa conversa aí, para a gente fazer esse bate-papo, falar um pouco sobre política do Estado, política federal, enfim, dar assim, uma passeada, na verdade, nessa tua trajetória política e o que você tem feito para o Maranhão, já que você é um cara muito benquisto nessa região e no estado todo, né? Você é destaque. Atuante e bem É, avaliado. Onde a gente atua é muito forte, Tocantins, na região sul, e um cara altamente. É exatamente. muito bem avaliado, melhor dizendo, né? Muito Então, bem avaliado. Tem um grupo de pessoas de imprensa que fala muito bem de você, então a gente gostaria Amém. que você se o Duarte é muito apresentasse. presente, tanto nas redes quanto em Brasília também. Bem-vindo, Obrigado. deputado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Finalmente a nosso. gente conseguiu Deu organizar a trabalho. agenda para poder estar aqui conversando com vocês. Acompanho bastante os vídeos aí pela internet, não só pelo YouTube, mas principalmente pelo Instagram, os recortes, entrevista. E dizer que realmente é uma alegria poder estar aqui conversando. Já era para eu ter vindo antes, mas sempre tá a agenda muito intensa, né? A gente precisa, no caso eu que estou como vice-presidente da CPMI do INSS, presidindo a Comissão da Pessoa com Deficiência, ficar em Brasília de segunda a quinta-feira, então sexta, sábado, domingo, a gente precisa rodar o estado. Então vem para cá, para a Ceilândia, quando vem, tem que acompanhar as obras, fiscalizar as obras. Tem essa história aí de que emenda parlamentar, a ampla maioria dos parlamentares usa para roubar, não usa para poder servir as pessoas. No meu caso, eu uso para resolver problemas. Não é à toa que o centro da cidade de Ceilândia está todo pavimentado, só com recurso às emendas federais. A nova unidade do Procon viva aqui em Açailândia, totalmente reformada. Colocamos mais um guichê de atendimento. Agora a gente está fazendo o maior programa de saúde e educação da história do Brasil. Nem cidade do Sul, Sudeste está tendo o que a Açailândia está tendo graças aos recursos das emendas federais, que é consulta, exame, óculos de graça para todos os alunos da rede pública municipal de Açailândia, todos os professores, todos os profissionais de apoio escolar. E essa mesma ação que a gente está fazendo aqui, iniciando por Açailândia, nós vamos fazer também em Grajaú Em parceria e na com o cidade de Dime, Passo né? Fundo. Em E parceria com o Dime, né? com a nossa querida amiga secretária Que é Carla, presidente da que Undime. é presidente da Undime. E tudo financiado com os recursos federais. Muito bom. O que é importante destacar, porque é a certeza de que o dinheiro está chegando até as pessoas em forma de resultado. Isso é muito bom. Bom, vamos lá, vamos de cara. Quem é Duarte Júnior, né, nesse jogo político, no pessoal, doutor Duarte Júnior? Enfim, queria que você fosse bem breve aí. Sou Duarte, advogado, professor, tenho pós-graduação em gestão pública na UEMA, mestrado na UFM em políticas públicas, concluí meu doutorado em Direito Constitucional no DP de Brasília, professor concursado com muito orgulho da Universidade Estadual do Maranhão. Estou na política, mas não sou filho de político. Não nasci em família com políticos, eu sou o primeiro e até agora o único da minha família a disputar uma eleição. Por isso que eu acredito que a entrega do meu mandato ela é muito grande, porque eu sei onde o calo aperta. Eu sei a dificuldade de usar um transporte público, eu sei a dificuldade de ter que acordar cedo para trabalhar. Desde muito cedo, trabalho desde os 7 anos, vendendo chocolate, trabalhando em cantina de colégio, já fui palhaço em programa infantil, já zoaram muito de mim, porque eu tinha uma média de 13, 14, 15 anos na época do colégio, mas fazia aquilo para poder pagar meus estudos, e tenho muito orgulho, porque ser palhaço de um programa infantil é totalmente diferente de fazer palhaçada com a cara dos outros, fazer palhaçada com recurso público. Então tudo isso me formou meu caráter, e hoje tenho muito orgulho de ser casado com a Karen, ser pai do Luca, uma criança linda de 3 anos de idade, pai do Levi, que tem pouco mais de 60 dias, 67 dias de vida. Pô, legal. E ter muito orgulho da minha família, que é a minha inspiração fundamental. Tudo que eu faço na minha vida é pensando no meu filho, pensando nos meus filhos, pensando na minha esposa, e orgulhar eles, porque eu tenho certeza que, orgulhando minha família, honrando meus filhos, eu vou orgulhar os meus eleitores, eu vou orgulhar os meus amigos, e eu tenho certeza que não vou decepcionar ninguém. Legal, isso é muito bom. Eu acho que quando foi o momento que aconteceu essa virada de chave, que você entendeu que não dava para ficar só no técnico, porque você atuou muito tempo através do Procon, ganhou notoriedade, inclusive, né, primeiro aí. Verdade. E quando foi essa virada de chave que você decidiu que precisava entrar na política? Eu nunca imaginei na minha vida disputar uma eleição. Eu tinha até um certo medo, rejeição de disputar uma eleição quando alguém falava, cara, eu tinha que se candidatar como advogado, sempre muito conectado a causas
realmente em defesa das pessoas que mais precisam, causa do consumidor, pessoas com deficiência. Mas um certo dia eu fui aluno do hoje ministro do Supremo, Flávio Dino, e ele ganhou a eleição em 2014 para governador do estado. E prometeu na eleição que só iria colocar pessoas técnicas para ocupar cargos de primeiro escalão, porque antes o Maranhão tinha uma realidade muito mais forte, que infelizmente é uma realidade que tenta se repetir, de colocar parentes, colocar filho, neto, como se fosse uma capitania hereditária. E ele me escolheu para presidir o PROCON. Lá no PROCON, eu fiz um trabalho que eu não imaginava ficar lá por muito tempo, porque eu não negocio valores. Eu não sou um cara comprado. Eu faço tão somente aquilo que eu acredito, e viver assim é até um pouco mais complexo. Então eu imaginava que eu não ia passar mais que 6 meses no PROCON. Por quê? Logo no primeiro mês, enfrentei o cartel do combustível. Aprendemos todos os ônibus com mais de 15 anos de circulação. Renovamos a frota em mais de 60%. Ônibus ali da região metropolitana. Conseguimos baixar o valor da gasolina em 50 centavos o litro, fiscalizando todos os postos de combustíveis do Maranhão. Ou seja, foi um trabalho com uma entrega muito, muito pesada. Baseado nisso que você está falando, no PROCON, vai uma pergunta direta. Por que os PROCONs distribuídos no Estado não funcionam? Quais as prerrogativas, as reais prerrogativas de um PROCON? Porque a gente tem aqui, você citou muito bem, cartel do combustível. A Ceilândia, você deve saber disso, é um centro de distribuição. Mas, em compensação, a gasolina de Estreito é mais barata do que a de Açailândia. Isso é só para ilustrar. Se você for no Mateus, você vai pegar produtos que só de olhar você vai ver que aquele produto ele está há dias e apenas foi lavado para se manter. Se você correr para um outro lado, que é justamente o problema das cidades que estão longe dos grandes centros. A Ceilândia está só 65, me corrija aí, de Imperatriz? 72 quilômetros. Exatamente. Tudo que a gente compra aqui, que seja peça de carro ou qualquer outra coisa, a gente tem que pagar um ágio, e aqui a gente se orgulha do hino, né? Somos uma cidade, não sei o quê, entroncamento privilegiado, mas a coisa não se consolida em verdade. Como é que tu enxerga como um homem que foi do PROCON e por que isso não funciona, cara? Primeiro, assim, agora usou o termo correto, não é que o PROCON não funciona. Existem leis que elas são utilizadas para burlar e fazer com que quem faz as coisas erradas acabam sendo beneficiados. Quando a gente fala da atuação do PROCON, quando eu assumi, eram 5 unidades em todo o Maranhão. Quando eu saí, eram 55. Hoje, o PROCON tem mais de 129 unidades espalhadas por 127 cidades. Quem comete crimes faz de qualquer jeito. Não segue regras, não segue procedimento. Comete crime de qualquer jeito para roubar, para matar, para destruir. Então, quem vende uma gasolina adulterada, ele não precisa seguir um protocolo. Ele só adultera e pronto, está vendendo. Mas para tu apurar a responsabilidade, tu não pode chegar de qualquer jeito sob pena de tu ainda cometer e ser processado por abuso de autoridade. E a precificação? Calma que eu estou respondendo. Então, tem todo um procedimento que precisa ser seguido. Exemplo, a gente precisa, e eu investi muito nisso, e o PROCON continua atuando dessa forma, em tornar o consumidor o maior e principal fiscal da relação de consumo. Se o Mateus, por exemplo, vende um produto vencido, hoje, graças à atuação do PROCON, o consumidor tem o direito de, encontrando um produto vencido, trocar por outro em perfeitas condições de graça sem pagar nada. Aí vamos lá. Aconteceu isso hoje lá em São Luís, no Mateus do João Paulo. O consumidor chegou, encontrou o produto vencido. O que ele vai fazer? Ele vai exigir. Tem uma placa lá dizendo que o consumidor tem direito. Nós fizemos isso. Está lá escrito. Aí o gerente não quer atender. O que o consumidor vai fazer? Vai xingar o PROCON? Vai cruzar os braços? Não, ele tem que reclamar. Ele tem o celular na mão dele, ele faz um vídeo, denuncia, bota nas redes, o PROCON vai lá e vai multar. Porque tem que ter a prova, tem que ter o subsídio. Agora não dá para o consumidor não exigir o seu direito. Não é fácil. Fazer o bem é sempre mais difícil, é sacrificante, mas é gratificante. Então o consumidor precisa realmente denunciar. Uma coisa é fato, hoje no estado do Maranhão, você tem uma fiscalização invisível, mas que acontece, por exemplo, dos postos de combustíveis. Às vezes as pessoas pensam, não, essa gasolina está adulterada, e não é. Às vezes é um outro problema relacionado até ao motor do carro ou a qualquer outra situação, mas não é uma adulteração, porque essas fiscalizações elas acontecem, não só pelo PROCON, mas também pela ANP. Isso é fruto de mais de 10 anos de fiscalização. Problemas que hoje acontecem no Rio de Janeiro não acontecem no Maranhão. Problemas que hoje acontecem em São Paulo não acontecem no Maranhão. Mas é fundamental que as pessoas saibam como reconhecer esse direito. Vou dar um exemplo. Já aconteceu isso. Eu ia perguntar justamente isso. Como é que se reconhece isso? Toda semana chega uma situação de sempre orienta o consumidor. Por exemplo, o que o consumidor tem direito de fazer? Não demora
3 minutos. Antes de abastecer o carro, a moto, de acordo com a resolução 09/2007 da ANP de 2007, Sim. da Agência Nacional de Petróleo e Gás, o consumidor tem o direito de exigir o teste de qualidade e volumetria. É um teste muito rápido, não é mais do que 3 minutos. Se o consumidor chega no posto de combustível e fala, olha, antes de abastecer, faz um teste de volumetria e qualidade aí para mim. Se o posto fala, não tem como fazer, não vou fazer, ou estou sem equipamento, não abastece. Não abastece, denuncia, o PROCON vai lá, vai autuar e ele vai abastecer em outro lugar. Da mesma forma, voltando à questão do supermercado para a gente fechar e devolver para vocês aqui fazerem outros questionamentos. A questão dos produtos vencidos. Antes, como é que era? Isso que eu falo antes de 2016. Porque isso eu fiz logo que eu assumi e passo 2 anos depois que eu saí sem o acordo e foi renovado agora. O consumidor encontrado o produto vencido tinha que chamar a polícia para a polícia fazer um TCO. Não dava em nada. É um termo circunstancial de ocorrência. Sim. Hoje o consumidor encontrou um produto vencido, ele tem o direito de levar um produto de graça em perfeitas condições. Quantos ele encontra vencido? Encontrou 10 biscoitos vencidos, vai levar 10 de graça em perfeitas condições. Encontrou com diferença de preço? O que diz a lei? Tem o direito de pagar o menor preço. O que diz o acordo do PROCON? O termo de ajustamento de conduta com a MASP, Associação Marinha de Supermercados. Você tem direito de levar um de graça e somente se quiser comprar outro, pagando o menor preço. Agora, o que é fundamental, e aqui eu aproveito a audiência de vocês para dizer, é fundamental que o consumidor, ele exija o direito dele. Porque quem faz o mal, ele faz de qualquer jeito. Mas quem faz o bem, demanda seguir um procedimento. Não adianta depois reclamar sem ter uma prova. É porque dentro dessa conversa, o consumidor ele se preocupa muito mais com a questão do preço do que com o produto vencido. Ele reclama muito mais do preço do que quando ele encontra um produto vencido na prateleira. Se o consumidor é mal atendido no lugar, ele pode boicotar. Ele simplesmente não vai mais. Se, por exemplo, na hora que chegou, tu citou o exemplo do Matheus. Não é questão de educação, não, deputado? Como assim? É questão de educação, é Cultura, igual o Detran, é cultura. Quando você fala Maranhão, você está falando de onde? Da capital? Não, quando eu falo do Maranhão, eu falo do estado que me deu oportunidade para mim, para ti, para você. Sim, é o que eu tô falando. Porque o Maranhão, o Maranhão é um estado que a gente precisa se orgulhar, e aqui eu queria até pontuar isso aqui. Eu não nasci no Maranhão. Eu vim para cá com 4 para 5 anos. Talvez se eu estivesse no Rio de Janeiro, talvez já nem vivo estivesse mais. Minha família foi assaltada lá, colocaram um revólver na minha cabeça. Meus pais passavam necessidade no Rio de Janeiro, porque trabalhavam com venda e tal, e era assaltado, era uma série de situações. O Maranhão é o estado que eu tenho orgulho, porque foi o estado que me deu a oportunidade de ler, de escrever, de me desenvolver. Foi o estado que deu ao meu pai e minha mãe uma vida com dignidade. Foi o estado que eu escolhi para poder ter e criar os meus filhos. Então a gente também tem que parar com essa história de olhar para o Maranhão como se a grama do vizinho fosse mais verdinha. O Maranhão é um estado rico, mas que precisa ter governantes que compreendam isso e façam com que essa riqueza chegue para aqueles que mais precisam. E qual o problema da política? E não é só do Maranhão. A gente está num ano de eleição. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Tem que ter coragem, verdade e seriedade para falar o que tem que ser dito. Mas, deputado, o que a gente percebe que acontece não é só no Maranhão. Só para fechar o raciocínio, o que não acontece não é só no Maranhão. A gente percebe meia dúzia de milionários, empresários, que se acham no direito de comprar um mandato, que dizem que vão gastar milhões de reais para comprar uma eleição, que não tem um propósito. Pergunte, qual causa você representa? É a causa da pessoa com deficiência? Não. É a causa do desenvolvimento? Não. É a causa de comprar uma eleição, comprar um mandato e depois roubar a emenda. Doutor, por isso que não fazem nada. E a gente tem que orientar as pessoas por qual razão? Porque o eleitor, ele tem a oportunidade de escolher o que é melhor para a cidade e para o estado dele. Enquanto a gente continuar permitindo que as pessoas vendam seus votos, a gente vai continuar elegendo bandido para desviar emenda para comprar voto lá em Brasília. Eu acho maravilhoso, eu acho bonito essa sua fala. Pô, na prática é outra coisa. Mas eu pratico isso. Você duvida que eu pratico isso? Nunca. Por isso você está sentado aqui conosco. O que eu estou dizendo é o seguinte, é muito bacana, pô, legal, mas a gente sabe que política no estado do Maranhão, eu não estou depreciando o estado, pelo contrário, eu concordo em número, gênero e grau, mas a política no estado do Maranhão, ela é fruto de uma coisa chamada conservadora, um movimento, uma revolução conservadora implantada pela principal oligarquia do estado, que permitiu que ricos ficassem mais ricos e pobres ficassem mais pobres. E eu não estou falando aqui de teoria de faculdade, não. Eu estou falando de prática. Entendeu? Vamos lá. Por que eu estou falando que não é só Maranhão? Importante isso. Mas nós estamos muito atrás. Mas essa que é a grande verdade. Qual foi o último governador do estado do Maranhão que foi preso? A gente queria ter 200. Qual foi o último governador do estado do Maranhão que foi preso? Qual foi? Não,
Qual foi? Tu conhece algum Não, governador do conheço. Maranhão? Mas por quê? Não, algum já Não foi? conheço. Agora no estado do Rio de Janeiro, de onde a gente veio, os últimos 5, 6 governadores foram presos. Olha o estado do Rio de Janeiro como é que tá. Ah, mas eu concordo Agora contigo. recentemente, no Rio de Janeiro, final de semana agora, sabe quem estava governando o estado do Rio de Janeiro? Presidente do Tribunal de Justiça. Presidente do Tribunal de Justiça. Presidente da Assembleia foi preso. O que a gente precisa perceber é o seguinte, que o problema não é o Maranhão. O problema não é o Rio de Janeiro. O problema é que muitos querem entrar na política para roubar, São as para pessoas. destruir. Vê a CPMI do INSS. Lá eu estou enfrentando um bandido safado que ganhou uma eleição, seja para deputado, para senador, para ser procurador federal, ao invés de utilizar o poder enquanto servidor público para servir as pessoas, utiliza o poder para ficar mais rico. E o que é mais absurdo? O que é mais absurdo é roubar idoso, é roubar aposentado, é Eu roubar acho, pessoa com eu acho deficiência, isso é roubar quem recebe benefício social. gente. tremendo, Então, assim, deputado. isso é um absurdo. Então, qual é o primeiro passo para a gente mudar isso aqui? Não é achar que o problema está no Maranhão. O Maranhão tem problema. Não é achar que o problema é exclusivo de uma região, norte, nordeste, sul. Não. O problema está, infelizmente, nessa cultura de achar que se ganha eleição quem compra. Isso é uma pesquisa agora. Primeira pesquisa eleitoral. O pra senhor não deputado acha que federal judicializaram do a Maranhão. política? O senhor não acha isso que já é aqui outro no estado do problema. Maranhão... Isso é um outro Mas problema. está dentro do mesmo problema. Nós Não, tivemos mas 3 sabe que desembargadores é que- ali que foram tirados. É que esse problema... Porque vendiam sentenças. É que esse problema, ele é um A gente reflexo precisa desse bater palma outro no Rio aqui. de Janeiro porque tiraram os caras de lá. O que eu estou falando Tiraram é que... o ladrão do governo. Não, claro, e tem que tirar mesmo. Mas assim, sabe quem é a maior autoridade para tirar o ladrão do governo e da política? Não é o Poder Judiciário, é o eleitor. Pode parecer utópico que eu vou falar. O eleitor, ele é assediado agora, lideranças são assediadas. Gente, a gente não vive em Nárnia. Hoje tu vem aqui em Açailândia, qualquer lugar do Maranhão, o que o sujeito fala? Eu vou gastar não sei quantos milhões de reais para ganhar uma eleição. Você viu o que aconteceu em Turilândia? Meu Deus, o que aconteceu em Turilândia é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para o Maranhão. Prefeito, vice-prefeito, primeira-dama, vereador, todo mundo, ex-prefeito, vice-prefeito. Então, assim, qual o passo para a gente mudar isso aqui? A gente é governo de homens. Não existe perfeição. Nós somos falíveis. Mas a corrupção é um problema que a gente tem que exterminar e vai começar a mudar quando as pessoas começarem a ter consciência de que, meu amigo, o cara tá me dando dinheiro para votar nele, se ele fosse bom, ele não dava. O senhor sempre morou aqui na capital? Trabalhava. Oi? O senhor sempre morou na capital? Se o quê? O senhor sempre morou na capital? Eu moro na capital, Então, moro em São Luís, então, mas eu beleza. ando do estado do Maranhão o tempo Então, todo. me responda uma coisa. Por que a Lema... Eu não estou dizendo que são os 42, mas por que os deputados que estão na Lema não se levantam dos seus tronos para enxergar os 217 municípios e as suas precariedades? E aí, eu não estou falando aqui do Duarte Júnior, porque eu acompanho a tua carreira política. No PROCON, eu achei formidável. Como deputado, abriu-se um precedente porque tinha o Flávio Dino, que é um cara que sabe fazer as apologias necessárias para poder promover um grupo restrito de políticos. E o senhor estava nisso. E eu bato palma muito pro Flávio Dino, porque eu cheguei ao ponto de fazer a cobertura dele de Buriticupu para cá uma certa época, né? Mas a gente tem visto, por exemplo, o único governador, e eu não estou puxando o saco de ninguém, eu estudei para falar o que eu estou falando aqui, o único governador que pegou a riqueza do Estado e está dividindo com a população pobre do Estado, chama-se Carlos Brandão. Eu não estou fazendo lobby para ele não, porque ele também comete os seus erros, mas é o cara que está fazendo. O cara olha para emprego e renda, para geração de emprego e renda, o cara olha para a saúde, o cara olha para o equipamento da Polícia Militar. Tem cara criticando a Polícia Militar, e a Polícia Militar nossa, a nossa segurança pública é a 7ª do país. Alguém sabe disso? Não, então eu acho que está faltando educação. Então o senhor está aqui, na cidade de Açailândia, o prefeito Dr. Benjamin, que tem uma característica totalmente diferente de todos que passaram. Também não estou puxando sarna para ele. Mas vem o deputado Duarte Júnior e enxerga uma possibilidade de entrar na cidade. A gente precisa de pessoas assim. Também não estou rasgando cedo. É porque a gente vê a tua performance em Brasília e em relação aos municípios que olham, que conhecem você. Você não acha que a nossa bancada, por exemplo, eu falei da Lema, mas a nossa bancada de 18 deputados, ela precisa, de fato, sofrer aí uma alteração, claro, raras exceções, mas sofrer uma alteração para que o Maranhão saia desse partidarismo e parta mais para a execução? Eu, de forma muito sincera, eu acredito que é importante que as pessoas façam essa avaliação. Que façam a escolha do seu candidato, seja federal, seja estadual, seja governador, seja presidente, seja o que for, com pessoas que tenham causas. Ao invés de falar dos deputados estaduais ou até mesmo dos federais, eu deixo aqui uma reflexão. Por qual causa
o deputado federal que você votou ele representa? Mas Ele a é gente não precisa olhar ele. Ele é Precisa- conectado a causas ou ele é conectado à materialização financeira da monetização do voto? Sabe? Tu votou nele porque ele comprou, tu votou ele porque ele deu a cesta básica, que vai acabar, ou porque representa uma causa, como por exemplo, eu represento a causa da pessoa com deficiência, eu luto pela causa da pessoa com deficiência, eu enfrentei o governo federal para não cortarem o BPC de pessoas com trissomia do 21, pessoas com autismo, eu estou enfrentando gente, seja da direita, seja da esquerda, na CPMI do INSS, porque roubaram aposentados, pensionistas, tanto no governo atual, governo Lula, como no governo do Bolsonaro. Não é uma briga de Flamengo e Vasco aqui, de Moto O senhor Sampaio. foi sorteado para participar? É uma briga entre quem fez algo errado e ilegal, mas está presente em vários governos. Sim. Por exemplo, Michel Temer. O problema do INSS, a fraude do INSS, começou no governo Michel Temer, Sim. quando foi aprovada a reforma trabalhista. Com o fim da reforma trabalhista, acabou-se o desconto sindical. Com o fim do desconto sindical, começaram a fazer o desconto associativo sem consultar o consumidor, sem autorização do consumidor. Então, do governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro e agora no governo Lula, o que acontece? Todos esses governos tiveram roubos. Então, o que eu faço lá como vice-presidente da CPMI é autuar de forma séria, correta e com coragem, não importa se quem roubou é da direita ou da esquerda, mas aplicando a punição em quem quer que seja. Aqui mesmo no estado do Maranhão, o deputado estadual Edson Araújo é cultural. Todo mundo sabe o envolvimento dele com a pesca. Em 2023, 2024, nós tivemos no Maranhão um crescimento de mais de 130 mil seguros defesos. O Maranhão não é um estado que tem a maior bacia hidrográfica, mas é o estado que tem o maior número de pescadores. São pessoas que nem pescam, Ele é são deputado? pessoas que nem aquário tem em casa e houve um aumento de 130 mil seguro defeso. Ele atualmente é deputado estadual e ele estava filiado no mesmo partido que eu, o PSB. Não importa se é do Maranhão, não importa se é do mesmo partido que eu autuei e vai ser convocado, já foi convocado e a oitiva dele é segunda-feira. Assim que a gente tem que atuar na política, não é defendendo... E quem é o segundo que o senhor disse que no decorrer da CPMI nessa semana chegou-se a mais um maranhense e o Estado do Maranhão, qual é a parcela do Estado do Maranhão O segundo nome que surgiu nesse rombo em louco razão aí? da oitiva ali do Gilberto, presidente do INSS, é o Wesley Martins. O Wesley Martins, ele era o presidente do INSS local aqui no estado do Maranhão. Ele que foi responsável por realizar 57 ACTs, que culminou em 23, 24 em mais de 130 mil pessoas recebendo seguro-defeso. E olha como é absurdo. Se tu for pegar todos os outros estados da federação, nenhum teve crescimento com mais seguro-defeso. Nenhum. Quanto que ele puxou? Mais de 130 mil pessoas recebendo seguro-defeso. Está reeleito. Qual é a realidade? Não, mas o irmão dele foi eleito um dos vereadores mais votados de São Luís. Uau. Agora sim, qual é? Não estou dizendo que ali foi eleito por causa disso, mas são indícios que precisam ser esclarecidos. A verdade dói, mas ela precisa ser dita. E é exatamente por falar a verdade que eu fui ameaçado pelo Edson Araújo. Sim. Exatamente por falar a verdade que infelizmente Nós tem que andar acompanhamos. com escolta. Porque quem faz o bem tem que passar por esse tipo de situação, mas Sim. quem faz o mal não é justo que fique andando Deputado, solto desse jeito aí. quando nós trazemos essa realidade toda aqui para o Maranhão e nós fazemos perguntas que sempre surgem, os problemas do Maranhão eles parecem que se repetem, né? É infraestrutura, falta de segurança, são os números sociais. E a resposta, quando o governo é questionado, a desculpa é mais ou menos a mesma. Falta dinheiro, falta estrutura, falta qualificação. Nós temos uma política que ela foi implantada no Maranhão, que o Maranhão é um estado que ele é cortado por rodovias, por ferrovias, mas você não consegue enxergar o que se passa no Maranhão. Isso não fica em benefício do povo maranhense. Por que isso? O que aconteceu? Onde nós erramos que o maranhense ele é sempre pobre, sempre tem essa imagem. Você, por exemplo, você vem de São Luís para cá, você vem de carro. Então, quando você passa nessas rodovias que cortam o estado, você não consegue ver essa riqueza que o Maranhão possui, como você mesmo falou ainda há pouco, não vê o povo maranhense usufruindo dessa riqueza. Onde nós erramos? A explicação aqui é porque o programa tem 30 minutos, mas a explicação mais objetiva que eu posso dar, ela repete um pouco daquilo que eu já venho falando. Vou dar um exemplo comigo. Eu prefiro falar sobre o meu trabalho a ter que ficar falando mal dos outros, porque é visível a diferença. Tem muitos deputados que recebem milhões de reais de emendas Sim. por ano. Onde estão essas emendas? Para onde foram essas emendas? Quais resultados essas emendas apresentaram? Tu lembra quantos votos eu tive para deputado federal aqui em Açailândia?
Vocês lembram? Nós não somos capazes de lembrar. Não é só uma pergunta. Não, é uma pergunta, só pra tu entender, retórica, é para continuar. Onde eu quero chegar? ponto de vista. É pouco mais de 100 votos aqui em Ceilândia para deputado federal. Agora, se for pegar os resultados que eu trouxe aqui para a Ceilândia, não se comparam com quem teve uma das maiores votações aqui. Então, a porta era fechada. Vou dar um exemplo aqui real. Aqui, como deputado federal, eu coloquei recursos e a gente conseguiu pavimentar todo o centro da cidade de Açailândia. Foram 9 milhões, se não me engano. 9 milhões e meio de reais, não só para fazer a pavimentação dessas ruas, coloquei, e ainda desafio, eu coloquei um outdoor lá dizendo o seguinte, tá lisinho, tá bom o asfalto, e dando meu telefone, porque se tiver buraco lá, vai me avisar para eu poder ter condição de fiscalizar, porque infelizmente não é aqui todo dia. Com os recursos dessas emendas federais, a gente está garantindo consulta, exame, entrega de óculos de graça a todos os alunos da rede pública municipal de Açailândia, todos os professores, todos os profissionais de apoio escolar. Sabe quanto dá de atendimento? Mais de 25 mil pessoas sendo atendidas. Sabe qual é o resultado que a gente vai chegar a médio e longo prazo? A maior causa de abandono escolar é problema de saúde nos olhos. Às vezes o aluno está em sala de aula ou não está lendo. Esse projeto vai ser dentro das escolas? Ou... Já começou hoje, dentro das escolas. Por exemplo, o aluno estuda em uma determinada escola. A consulta vai ser feita dentro da escola, o professor vai ser feito a consulta dentro da escola em que ele trabalha e a entrega a gente vai fazer dos óculos em menos de 15 dias, porque as nossas emendas eu acompanho de perto, fiscalizo para que as pessoas não fiquem esperando 6 meses para receber um óculos. A gente está falando de quanto de recurso? De recursos para essas ações, ao todo, para essas ações da área da saúde, 4 milhões e meio de reais. 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de reais. A gente está falando que Duarte Júnior de 2025 para 2026, ou seja, 2026 a gente está chegando no segundo mês, já emplacou dentro da cidade de Açailândia, já vai botar pouco mais de 10 milhões. 13 milhões. 13, 14 milhões. Exatamente, 13, 14 milhões. Ou seja, resultado. Agora, qual é a questão? A gente não vê isso acontecendo em regra. Infelizmente, a política tem se tornado um negócio, por isso que eu estou batendo muito forte nisso. Porque o Maranhão, ele avançou bastante, mas tem muito que avançar. E se as pessoas compreenderem, eu costumo dizer até nas minhas conversas, em reuniões, eu falo, meu amigo, é o seguinte, o voto é secreto. É só você, sua consciência e Deus. Se você vende o teu voto, quem está comprando o teu voto não sabe em quem tu vai votar. Se está precisando, eu sei que está, pega o dinheiro em quem está querendo comprar o teu voto e vota em quem trabalha. Porque, infelizmente, esses caras que ganham eleição comprando uma eleição, eles não vão trabalhar. Eles não vão ter como entregar. Porque, ao invés dele fazer como eu estou fazendo, um único deputado federal, eu, estou consultando, garantindo esse programa de Olho no Futuro para todos os alunos da rede pública municipal de Açailândia, todos os professores, todos os profissionais de apoio escolar de Açailândia, de Grajaú, de Passo do Miá. Ou seja, 3 cidades. Eu sozinho estou fazendo. Imagina se outros parlamentares fizessem isso. Mas isso não depende muito... Deputado, eu não estou indo contra o senhor. Não, longe eu sei, de mim. eu nem estou indo contra. Longe de mim. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Nós tínhamos um gestor... Eu venho dessa realidade bem aqui, ó. Nós tínhamos um gestor... Pra mim tá super prazerosa. Nós tínhamos um gestor que ele abria... O Marcelo foi vereador, o Marcelo sabe o que eu estou falando aqui. Nós tínhamos um gestor... Ainda tem mais, ó. Dia 28 agora a gente vai fazer pela primeira vez na Ceilândia o programa Mais Saúde Animal. Por quê? Consulta, exame, entrega de coleira preventiva e castração. Nunca teve aqui. Mas por quê? Porque abriram a porta da cidade e deixaram quem tem boas ações, boas intenções entrarem. Mas a gente tinha gestores que colavam do lado de no máximo 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, e a cidade ficava praticamente sendo deles. E a gente ficava à mercê daquele recurso daquele deputado. Marcelo foi um cara que chegou a brigar, ele sabe o que eu estou falando aqui, é verdade. Chega Benjamin, eu volto dizendo, não estou rasgando cedo, eu só analiso política. Eu tenho olhos, leio pra caramba para entender todo esse mecanismo. Tu tá falando aí, cara, bacana, mas a porta está aberta. Sim. E se você tem boa intenção, é claro que a população vai enxergar isso. Tu já viu quanto outdoor tem na cidade? É Benjamin do lado de um deputado federal. Exatamente. E isso é bom. Cara, isso é ótimo para a cidade, porque, como tu falou, abre. Antes não se tinha nem oportunidade. Olha, a cidade era do Kleber Verde e do Hildo Rocha. Eu dou nomes. Eu assumi o PROCON em 2015. Em 2016 eu fiz o PROCON aqui em Açailândia. Para fazer o PROCON aqui em Açailândia foi uma luta. Foi uma luta. Então o prefeito, qual a postura que ele tem que ter? Igual o Benjamin está tendo. Ele tem que ser um democrata. Sim. Ele é meu amigo, ele é amigo do outro parlamentar, ele tem boa relação com o outro. Claro que ele pode ter ali a preferência pessoal dele, mas a preferência dele não é o que o coração dele quer, mas o que é melhor para a cidade. Então, se ele pode ter ajuda de 2, 3, 4 deputados federais, ele conseguir harmonizar como um diplomata, que esses 4 deputados federais possam trabalhar pela cidade e serem reconhecidos pela cidade, porque, claro que a gente quer ganhar a eleição. Claro que para ganhar a eleição, assim como o carro precisa de combustível, o político precisa do voto.
para ele continuar trabalhando, para eu ter a coragem e não ter rabo preso para enfrentar os crimes na CPMI do INSS, para eu defender o BPC contra o governo federal, mesmo que estão num partido da base do governo federal, meu irmão, o cara tem que ter peito inchado. Tu consegue enxergar os problemas da Ceilândia? Tu consegue enxergar, Marcelo, que é um grande apoiador que você tem, Benjamin é um grande apoiador, tu consegue enxergar as reais necessidades de a Ceilândia e tu consegue dizer para mim o que vem por aí nesse 2026 para a Ceilândia? Eu acho que existem vários problemas que são importantes e graves de serem resolvidos. Por exemplo, questão da infraestrutura, drenagem profunda, saneamento básico, porque saneamento básico, R$3 investido em saneamento básico é uma economia de quase R$10 na saúde. Mas existem coisas que são mais urgentes. Eu acredito que o nosso papel fundamental é transformar a Ceilândia numa cidade independente de Imperatriz na área da saúde. As pessoas têm que fazer suas consultas em Açailândia, as pessoas têm que fazer suas cirurgias em Açailândia, as pessoas precisam fazer os seus procedimentos, os seus tratamentos, por exemplo, área de terapia. Você consegue enxergar a Ceilândia como uma regional? Se é? Claro, claro. E por que o governo não enxerga a Ceilândia dessa forma e esses recursos eles são encaminhados para cá? Como é que pode uma cidade como a Ceilândia, nesse caso, que é um contrassenso, porque ela é uma regional, mas ela depende de uma cidade, de outra cidade. Como funciona isso? E tão enxergo isso que quando no meu segundo ano enquanto presidente do PROCON, eu trouxe um PROCON para cá. Né? O Viva Cidadão a gente reformulou, PROCON a gente colocou em 2016, logo no meu início da minha carreira na vida pública, assim pode-se dizer. Tem a questão que Marcelo sempre fala, a questão do ML, né, Marcelo? É uma cobrança de anos e anos. A pessoa sofre um acidente aqui, ela tem que sair daqui, ela é ótima, né? O cadáver tem que ser transportado daqui para a Imperatriz. Então, assim, sabe quando a político ele consegue realmente ter o senso de urgência quando eles colocam no lugar do outro? E se fosse a sua mãe? E se fosse o seu filho? E se fosse um parente seu? E se fosse você? Você gostaria de ter que ter o seu cadáver transportado? Você tem um pensamento sobre o ML, por exemplo? Eu acredito que tem que ter um ponto aqui, tem que ter um polo aqui. Não só pela localização geográfica, mas pela densidade demográfica. A Ceilândia é uma cidade que tem uma população que se justifica para fins de investimento nesses tipos de órgãos. Não dá para a gente dizer que todas as cidades têm que ter o serviço do ML. Realmente seria utópico. Num estado com dimensões continentais como Maranhão, 217 cidades. É claro que precisa ali ter as regionais. Mas a Ceilândia, ela tem condições financeiras, tem condições de densidade demográfica que se justificam essa independência de Imperatriz. Até porque depender de Imperatriz não é bom para Imperatriz. Quando a gente depende da cidade de Imperatriz para atender a população dessa regional, a gente acaba sobrecarregando os serviços públicos de lá e tornando os serviços públicos dessa cidade serviços mais precários, porque demora para atender, demora para que as pessoas possam resolver. E não é porque é de graça, né? Porque é público, tem que ser de qualquer jeito. A gente já paga impostos caríssimos para que o serviço público seja com qualidade e seja eficiente. O que o senhor veio fazer exatamente de ontem para hoje na cidade de Ceilândia? Primeiro, matar a saudade de ti. Isso é bom. Porque ele te cobra, liga muito. Me cobra demais e eu acompanho sim as entrevistas de vocês. E às vezes eu vejo um colega meu aqui participando e eu falo, poxa, bicho, eu tinha que ter ido lá. E da última vez... E assim, isso é uma característica muito forte minha. Eu sou um cara que eu sou muito focado no trabalho. E às vezes a entrevista é muito importante, porque aqui eu consigo me apresentar para as pessoas conseguem me conhecer, consigo prestar contas do que eu estou fazendo. Mas eu sou tão focado na qualidade do trabalho. Tu falou uma coisa aí, tu falou coisas aqui nessa entrevista que vão dar bons cortes, cara. Ah, que bom. Tomara que seja bom. Vão dar bons cortes. Mas, por exemplo, essa questão da consulta oftalmológica do programa. A gente está iniciando hoje o programa De Olho no Futuro com essas consultas que eu falei. Eu te convido a avaliar outros programas de consultas oftalmológicas que vieram depois dos que a gente criou. A demora para entregar o óculos é de 6 meses. E quando vem errado. Às vezes ainda vem errado. Então o nosso não, em 15 dias a gente está entregando o óculos. Com a qualidade e a velocidade que a pessoa precisa. Isso entre exames, né? A consulta que ela vai fazer, né? As pessoas que estão sendo consultadas hoje, no mais tardar dia 28, ela já vai receber. E dia 28 eu vou estar de volta aqui. E a preocupação de não fazer, por exemplo, fazer errado, né? Foi feita uma licitação, foi feito o credenciamento das empresas. Eu dei uma ideia que está sendo praticada, que ao invés de contratar uma ótica, a gente faz um consórcio de óticas, onde pega o sindicato de óticas do Maranhão e ali
em cada ação, ao invés de botar uma ótica atendendo, a gente bota 4 óticas atendendo. Isso é muito Então, bom. aquela quantidade de óculos, ao invés de uma ótica fazer 400 óculos, 4 óticas, cada uma faz 100. Agiliza então, ela o processo, consegue né? entregar mais rápido, Agiliza o consegue dar processo. mais atenção e todo mundo ganha dinheiro. Todo Todo mundo que eu mundo- falo, os empresários. Os empresários, todo Porque mundo o trabalha, quanto né? político, A gente está falando de quanto? assim, de recursos, Para esse evento para de esse hoje. evento, não só de hoje, para Sim, iniciar esse Para programa, iniciar esse programa, perdão. são 4 milhões e meio de reais. Que é justamente esse da escola, né? Exatamente. Da saúde da escola. E aí, claro, existe agora no mês de fevereiro, até segunda-feira, vai ter um novo repasse de recursos e a gente vai injetar mais recursos para que a gente consiga fazer o atendimento de todos os alunos, todos os professores. A produção está fazendo uma pergunta, posso fazer? Claro. Como membro do CCJ e como advogado, a gente sabe que o índice de feminicídio, principalmente o de pedofilia nas cidades do interior do estado, isso acontece também na capital, né? Ele é imenso, mas a justiça não chega a tempo. O que tu acha que se dá essa demora? Por exemplo, a gente tem muito crime de pedofilia e muito crime de feminicídio. Maranhão, sabe que ano passado foi monstruoso esse índice. Não sei esse ano ainda, mas a gente tem aí 2 crimes, cara, hediondos demais, que é a pedofilia e o feminicídio. Eu falo sobre esse assunto até com a propriedade enquanto advogado. Tiveram 2 casos que me chamaram a atenção, que eu advoguei nesses casos, e até hoje os covardes estão presos. Passaram o Natal vendo o sol nascer quadrado, Muito estão lá bom. pagando com todo o rigor previsto pelo Código Penal brasileiro. Mas me chamou a atenção, dentre esses 2 casos, o caso que aconteceu em Santo Inês. Esse caso que aconteceu em Santo Inês, a mulher quase foi configurado ali o feminicídio, quase ela morre. Não foi uma agressão onde a gente vê muito nas imagens, o sujeito vai lá no impulso do desequilíbrio e vai lá dar um soco e depois do soco ele cai na real e deixa de agredir. No caso dessa senhora, que eu advoguei para ela, ele deu o soco e continuou agredindo e só parou depois. Isso no feminicídio. Na tentativa Na de tentativa, feminicídio Maria nessa da Penha, situação. vamos lá. Na Maria da Penha. Uma tentativa. E aí o que acontece? Nesse caso, olha o absurdo. Ela foi atendida por 2 advogados, cobraram 18 mil reais dela e o processo não andou durante 46 dias. 46 dias. 46 dias. Uau. Quando chegou até mim o conhecimento do fato, eu entrei em contato com ela, estava extremamente traumatizada. Eu falei assim: olha, tô me colocando à disposição para te ajudar no que você precisar. No dia seguinte, ela me ligou, eu pedi para olhar o processo e falei: olha, deixa eu te dizer, nesse caso aqui, eu não vou lhe cobrar R$1, mas eu gostaria de entrar no teu processo. E disse o seguinte: olha, tá faltando atenção dos teus advogados. Deixa eu falar com eles. Falei com os advogados, entrei no processo, em 48 horas a gente prendeu o vagabundo. Então, qual é o conjunto de problemáticas nessa situação? Primeiro, que é uma realidade em que a mulher hoje tem vergonha de denunciar. Ela tem medo de denunciar. Porque se ela denuncia, ela não sabe o que vai acontecer depois. Se ela denunciasse, a agilidade seria natural Se da lei. houvesse uma estrutura que de fato garantisse a essa mulher a proteção, que garantisse a essa mulher um local para ela ficar. Existe também aquela dependência, por vezes uma dependência emocional, às vezes tem filhos e a mulher começa a pensar no que vai ser a vida dos filhos se ela se separar. Então o sistema político, ele precisa dar coragem a essa mulher, para que ela tenha condições de denunciar em segurança, para que ela possa manter esse processo contra o agressor em segurança. E foi por essa razão que nessa semana, não sei se tu estava sabendo, mas coincidentemente essa pergunta veio, mas nessa terça-feira teve um evento no Palácio do Planalto com o presidente da República, presidente do Senado, com o presidente da Câmara e também do Supremo Tribunal Federal, fazendo um pacto contra o feminicídio. O que é esse pacto contra o feminicídio? É priorizando o julgamento desse processo, efetivando políticas públicas para dar segurança e proteção a essa mulher e tornando a pena cada vez mais firme e severa para tentar desestimular essa prática. Então, esse pacto contra o feminicídio, o slogan é basicamente de que não é o problema delas. É todos. Por todas. Todos. E por que não acontece na pedofilia? Por exemplo, a Ceilândia, só como exemplo, a Ceilândia já teve uma comissão que veio para cá, para essa cidade, se instalou aqui, para que apurasse esses casos de pedofilia que nessa cidade aqui são grandes, né? E que esses casos, alguns deles continuam parados. A justiça, ela... Tem um depoimento que eu vou narrar esse depoimento, né? Ele afirma que trocava bichinhos de pelúcia
para abusar, Olha, e na frente do delegado. É horrível ouvir isso. E não aconteceu nada. Tem uma questão aqui. E aí, como é que pode isso? Tem uma questão que, infelizmente, a gente percebe que a ideologia, às vezes, atrapalha muito na efetivação desse tipo de política As crianças pública. são menos importantes que as mulheres? Um exemplo. Não, claro que não. Mas, às vezes, a gente vê esses temas sendo discutidos lá no Congresso Nacional. Aí tem várias bancadas que dizem, não, tem que ter a socialização, ressocialização, ok. Eu sou formado em Direito, doutor em Direito Constitucional, li o livro dos Delitos das Penas de César Beccaria, e lá fala da teoria da pena, que a pena tem que ter um caráter punitivo, coercitivo, pedagógico, mas vamos lá, e se fosse o teu filho? Se fosse o teu filho vítima de uma violência dessa, de uma pedofilia, eu ia acabar com minha primariedade, eu ia matar. Eu não tem como um pai ver uma situação dessa se ele tenta segurar. De vítima passaria a réu, né? Cara, é por isso que o Estado ele tem que proteger essa família. É por isso que eu votei a favor, com muita convicção, votei a favor da fertilização de pedófilos. Sim, sim. Foi discutido, é um tema polêmico, mas a gente tem que procurar dizer. Esterilização, né? A esterilização, perdão. Por isso que eu votei a favor com muita convicção da esterilização de pedófilos. Não tem como a gente tolerar que um sujeito desse faça uma situação dessa. Porque ele precisa de tratamento, precisa. Porque ele precisa de internação, precisa. Mas, meu irmão, vai esterilizar, vai ficar preso, vai aumentar a pena para que isso, de algum modo, possa desestimular. Não dá para ser desse jeito. Mas se o julgamento for errado, é um risco. Mas o que a gente precisa é trabalhar no sentido macro para proteger as nossas crianças. Porque a partir do momento que tu pensa, Deus me livre, mas se fosse com um filho meu, quer dizer que não pode com teu filho, mas com o filho dos outros pode? Dói menos? Não, é uma criança. Imagina o trauma dessa criança. E o que essa criança vai se tornar? Essa criança vítima de uma violência. Mas essa demora, deputado, é isso que chama a atenção. A demora, não houve demora na apuração dos fatos, os fatos já foram apurados, mas na decisão do fato apurado, essa que é a diferença. A condenação ou absolvição. Exatamente. É por isso que eu te digo assim, na política, no serviço, em qualquer coisa que você vai fazer, tem uma frase do Ayrton Senna, que não tenho dúvida que é o maior herói brasileiro. Sim, não tenho dúvida. Ele morreu no dia 7 de março de 1994 e até hoje ele é lembrado como se ele estivesse ainda entre nós. O Ayrton Senna tem um pensamento que diz o seguinte: não importa o que você faça sempre com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, que um dia você chega lá. Um dia você chega lá. O que eu quero dizer com isso? O juiz que julga um processo desse, ele tem que ter senso de urgência. Eu, enquanto deputado federal, tu acha que quando eu tô lá em Brasília enfrentando essas situações, tu acha que eu não fico preocupado com a minha esposa? Tu acha que eu não fico preocupado com meu filho, Lucas, com meu filho Levi? Quando eu fui ameaçado por esse vagabundo do Edson Araújo, por fazer o que é correto, minha esposa estava grávida de 8 meses. Imagina o susto. Minha maior preocupação era minha esposa saber da ameaça antes de eu falar com ela. Eu larguei tudo lá em Brasília. Mas houve uma repercussão muito grande logo no momento da ameaça. É muito rápido. Teve, mas eu tive que largar tudo para ir lá falar com ela, para dizer, olha, aconteceu isso, mas fica tranquila. O presidente da Câmara, do Senado, já liberaram uma equipe de segurança. Eu vou deixar aqui. Agora, mesmo tu avisando, imagina uma mulher grávida, 8 meses, passar por essa tensão. E o meu medo do meu filho. Rapaz, esse cara ameaçou um deputado federal. Não, e assim, a forma como ele fez, ligar, mandar mensagem. Deve ser fodão mesmo esse cara, hein? Não, assim, a audácia de quem se acha acima da lei. É um cara que vem de uma política velha, uma política antiga, uma política de compra, não de resultado. Exatamente. Aí acha que está acima da lei. Não à toa. Depois que ele me ameaçou, uma semana, a Polícia Federal bateu na casa dele. Em menos de 7 dias, a PF foi na casa dele e encontrou quase R$1 milhão em dinheiro. Ou seja, o cara que está sob uma investigação como essa, que ameaça um parlamentar, que não é só um parlamentar, é um deputado federal, vice-presidente de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Exato. E deixar R$1 milhão na sua casa, ele acha que nada vai acontecer com ele. Então, tem certeza da impunidade, né? Você não viu o Sócrates, né? Disse que vendeu uma casa e recebeu em dinheiro, mas não há nenhum resquício disso. Nem casa quando nós falamos de Duarte Júnior é aquele deputado que é muito bem avaliado. Não à toa a gente tenta te trazer aqui por conta disso. Obrigado. Mas quando você, Duarte, olha para o estado do Maranhão, as cidades que você visita, qual cidade você consegue olhar para ela e dizer assim, essa cidade aqui foi transformada pelos recursos do Duarte Júnior? Existe uma em especial? Eu estou no meu primeiro mandato como deputado federal. Tudo é mais difícil. Eu tenho certeza que com a bênção de Deus, volto para o Maranhão, no nosso segundo mandato a gente vai conseguir entregar muito mais, porque a articulação ela melhora,
o respeito melhora. Poxa, hoje, em 3 anos como deputado federal, todos os 3 anos eu fiquei em primeiro lugar como deputado, com mais projetos aprovados, com melhor avaliação, com menor gasto público, presidente eleito por unanimidade, presidente da Comissão da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, agora o vice-presidente por unanimidade, numa comissão parlamentar de investigação, que reúne deputados e senadores da direita e da esquerda. No mundo polarizado, eu fui eleito por unanimidade vice-presidente. E uma pesquisa com 5 cenários, você aparece em quase lugar. que uma unanimidade. Hoje né? tu é mais articulador ou tu é mais combatente? Tem que ser tudo junto e misturado. Porque não só tem que cruzar e ir para a área para cabecear. Então, assim, em termos de resultados, eu tenho certeza que esse programa que a gente está fazendo, por exemplo, o programa Cuidar dos Olhos. Quem começou a fazer esse programa no Maranhão fui eu. Então hoje eu vejo vários políticos fazendo, vários vereadores fazendo, eu tenho muito orgulho disso. Mas não é igual, né? Não é igual. E aí é que está a diferença, porque eu me apego ao detalhe. Eu quero saber qual a empresa que vai prestar o serviço, eu cobro o resultado dela, eu olho e apresento o contrato, que o prazo que ela tem que entregar é de 15 dias. E as pessoas que são atendidas nos programas que a gente faz, elas percebem essa velocidade. Então, eu acredito que há uma mudança no Maranhão como um todo. Por exemplo, hoje tem PROCON, tem Viva em todas as regiões do estado, em mais de 129 cidades. Com essa questão da CPMI, todo mundo está sendo obrigado a renovar a identidade, então o serviço está um pouco mais difícil da pessoa acessar, mas é um período temporário. Mas mesmo assim, está bem mais fácil do que antes, porque as pessoas tinham que sair de uma cidade para outra, para a capital, para emitir seus documentos, hoje não precisa mais. Então, tudo isso é resultado do nosso mandato. Trabalho do PROCON, trabalho do Viva, esses trabalhos nas áreas da saúde. Nós vamos financiar agora o maior programa de cirurgias da história do Maranhão, com catarata, pterígio, fimose, orelha de abano, cirurgia ortopédica, cirurgia que não está dentro desses 4 milhões e meio. Não, isso aqui é para o Maranhão todo. O Maranhão todo. O Maranhão todo. A gente está falando de volume. O que a gente está falando aqui é para o Maranhão todo. A gente, mal ou bem, a gente tem várias transmissões. A gente é muito bom no Facebook, está começando a construir uma carreira no Instagram. A gente está falando de quanto para o estado do Maranhão? Porque tu é deputado do estado do Maranhão. Uma média de 60, 70 milhões de reais por ano. Isso aí é ministerial ou é emenda positiva? Emendas, reunindo emendas da bancada federal. Sim, hoje eu sou o coordenador da bancada federal do Maranhão e as emendas individuais. Uau. Cara, eu queria poder conversar mais com o Duarte, mas a produção fica ali, olha. Eu tô vendo que todo mundo aqui... todo mundo, a agenda do homem que tem que ser cumprida para... Mas, dia 28 eu tô aqui de novo. Se quiser, a gente pode fazer eu posso dar um feedback? Eu posso dar um feedback? Aí eu posso dar só um feedback? É um feedback de 30 segundos. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala sobre essas coisas, cirurgias rápidas, principalmente de olhos e tal. Tem um deputado que eu sou um crítico dele, porque eu vejo que ele se preocupa muito em individualizar as coisas e quando vem é cancelado o exame, é isso, faz um comercial, entra no outdoor, mas quando tu vê um outdoor desse rapaz, né, ele simplesmente não consegue entregar aquilo que fala. Isso me deixa muito irritado. Eu só não vou citar, porque eu tô com o Duarte Júnior aqui. Mas chama o PROCON. E eu vou chamar o PROCON. Eu até falei com o Ramon, eu vim denunciar um deputado federal aqui. Como é que a gente faz? Tô fora. Mas considerações finais aí. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Acredito que o maior legado que a gente pode deixar é uma pitada de esperança às pessoas. Sim. O voto nada mais é do que a materialização da fé de alguém em outra pessoa. E o legado que eu acredito que a gente já deixa nesse primeiro mandato são esses resultados, essa entrega. Esse questionamento que tu faz, a gente mora no estado, a gente sabe de quem tu tá falando, a gente sabe como é que são as pessoas, às vezes se preocupa muito mais com a foto, com o outdoor, com a propaganda, do que melhorar de fato a vida das pessoas. Cara. Por que eu me atrasei para vir aqui nessa entrevista? Porque eu estava lá acompanhando de perto e vendo se estava tudo funcionando bem. E vi que o atendimento estava rodando bem, que as pessoas estavam sendo bem atendidas, que as pessoas estavam sendo atendidas rápidas. Isso é muito bom. Porque eu acredito que não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito. O serviço público tem que funcionar com qualidade como se fosse para minha mãe. Então fiscal, né? Exato, como eu quero que seja para minha família, como eu quero que seja para minha esposa, eu quero que seja para a esposa de outras pessoas. Então agradeço muito a vocês pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Pode ter certeza que incômodo, cara. Nada, é um prazer de verdade poder estar aqui com vocês. Eu queria muito ter tido essa conversa com vocês. Estou à disposição para outras oportunidades. Sempre que vier aqui eu vou trocar mensagem, estou à disposição. A gente pode fazer por temas específicos, porque é muito assunto e é pouco tempo. Eu queria falar contigo sobre saneamento, né? Porque para mim é o que arrebenta o maranhense, né? Doença, etc. Já vamos deixar aqui o convite aberto, porque aí na próxima
né, o Duarte já vem para Mas falar assim, sobre agradecer que a saneamento. vocês e dizer ao povo de Açailândia que se hoje o centro da cidade de Açailândia está totalmente pavimentado, mais de 9 quilômetros de asfalto é graças aos recursos das emendas federais. Se hoje a Açailândia tem uma unidade do PROCON, do Viva, que foi reformada recentemente, é graças aos nossos recursos federais. Se hoje a cidade de Açailândia está tendo todos os seus alunos, sabe o que é todos os alunos? Que hoje talvez não tenham condição de comprar um óculos, que hoje não conseguem ler, não conseguem escrever, que parece desinteressado. Se hoje está tendo essa consulta, sabe qual resultado que a gente vai ter? A médio prazo, essas crianças elas vão ler melhor, elas vão aprender de verdade, Começou elas 8 não horas vão da manhã? abandonar Começou às 8 8. horas. Elas não vão abandonar o ambiente escolar, porque a maior causa de abandono escolar é problema de saúde nos olhos, é resultado dos recursos das emendas federais e muito mais vai chegar por aí. E é a certeza das pessoas que já não aguentam mais corrupção na política de ver que eu não sou perfeito. Perfeição só no reino dos céus. Mas pode ter certeza que eu me dedico muito para, em primeiro lugar, honrar os meus filhos, orgulhar minha família, porque eu tenho certeza, assim como eu comecei, eu termino, que honrando e orgulhando eles, eu tenho certeza que eu vou orgulhar o estado do Maranhão, e é isso que eu faço muito lá em Brasília. Não decepcionar, não frustrar e levar a bandeira do Maranhão no patamar que o Maranhão tem que estar. A gente agradece aí mais uma vez, obrigado, Marcelo, que desculpa aí que a gente... E dia 28 eu tô de volta, vai ter pela primeira vez aqui em Açailândia o Mais Saúde Animal. Cara, isso é muito bom, que a Açailândia tem muitas ONGs, muitos protetores, vai ter não é à toa o Marcelão aqui, é vereador da causa animal, foi eleito o primeiro mandato como vereador da causa animal. A gente está trazendo para cá, atendendo o pedido dele, Mais Saúde Animal com consulta, exame, distribuição de coleira preventiva. Marcelo é tão agoniado que ele cria óculos para cachorro. O cachorro não usa óculos, Marcelo. O cachorro, no máximo, a gente faz a cirurgia dele. Mas vai trazer também a castração. Marcelo, nunca te contou uma estatística triste aqui do centro de zoonose daqui, não? Falo. Já jogou uma geladeira inteira de vacina fora e ele sabe que eu tô falando a verdade. A primeira vez que eu vim com ele aqui em Açailândia, a gente falar no centro de zoonose, e até junho, no máximo, a gente prevê... Fruto de péssimas escolhas para gerir uma coisa tão importante como é a zoonose. E a gente é amigo do Benjamin, a gente gosta do Benjamin, mas se tiver que acontecer uma crítica para melhorar, a gente faz sem problema algum. E tu tá de parabéns pelo trabalho que você faz, pela pessoa que você é. Difícil um deputado ligar para um peão como a gente, né? Mas o Duarte liga até 11h30 da noite. Eu fiquei feliz de receber o telefonema dele e fico feliz da tua presença aqui, de fazer bons cortes. Vamos promover teu nome que você merece, cara. Obrigado. Tá bom? Tamo junto aí. Boa sorte, parabéns. Obrigado por tudo aí, viu? Esse é o Ponto de Vista Podcast. Recebemos hoje aí tanto Duarte Júnior, tá? Semana que vem tem mais. Se esse episódio te tocou, segue a gente nas redes sociais, compartilha para você e vai lá, aciona o sininho da notificação para você não perder nenhum episódio desse podcast bem legal, que tem alguém, sempre tem alguém com uma boa história para contar. Semana que vem tem mais. Um abraço.